Que alegria de viver! Muita satisfação de ter você aqui conosco hoje, nesse programa especial, uma edição especial. Nosso querido amigo aqui, o Lian Erelin, está aqui com a gente. Ele estava passeando aqui pelo Brasil, em São Paulo. Eu falei, poxa, passa aqui, vamos conversar um pouco, vamos falar sobre os desdobramentos, né, da superconsciência que se manifesta aqui na Terra e nos outros planos. E aí a gente vai bater um papo muito legal. Aqui, ó, é rápido, é direto, não tem enrolação, não tem anúncio de nada. Seja bem-vindo, querido Lian Erelin. Como é que você está? Obrigado, Ale. É sempre um prazer bater um papo com você e sempre que você quiser faço questão aqui de passar e a gente trocar uma informação aí também para conversar sobre as coisas que estão acontecendo, enfim. Obrigado por me receber aqui. Muito bom. O que você tem feito? Você está aqui no Brasil agora, você mora no Canadá. Moro. O que você tem feito aqui no Brasil? O que a gente deve essa sua ilustre visita? Cara, eu venho para o Brasil umas 3, 4 vezes por ano para trabalhar, para fazer evento, para dar os cursos, para, enfim, gravar algumas coisas aqui também, dos audiovisuais que a gente faz. Então, continuar o trabalho da educação consciencial, né, a todo vapor. E a mesma coisa que eu fazia com o Lael, continuo fazendo agora. Inclusive, o canal, quando ele foi fundado, né, esse trabalho do Educação Consciencial, que no começo tinha outro nome, foi em 2017. E o Lael entra 4 anos depois, né, em 2021. Então, até 2021 eu toquei sozinho. O Lael passa 3 anos comigo. E agora eu volto a tocar sozinho. Então, assim, o trabalho continua. Agora com ele ajudando de uma outra forma, né? Mas o trabalho continua firme e forte no Brasil e fora dele também. Tá, então só para a gente contextualizar as pessoas, a gente recebeu já o Lian e o Lael aqui no Paranormal, acho que 3 vezes. 3 vezes, isso. 3 vezes, né? Exato. E eles sempre vinham juntos, tá? Era o Lian que está aqui e o Lael. O Lael, ele desencarnou, ele saiu dessa nossa realidade física tem algum tempo. Quanto tempo? Alguns meses? 2 meses e meio. 2 meses e meio. Foi no final de setembro. Tá, e como está o nosso querido amigo Lael? Que notícias a gente tem dele? Cara, ele tá muito bem, ele me surpreendeu, apesar de conhecer, né, saber qual é a consciência, quem é ele, né? Ele me surpreendeu muito nessa passagem, porque toda morte, todo desencarne é um trauma para quem está encarnado, não tem como. E é uma dúvida, né? Principalmente o momento quando vai chegando, no momento do desenlace. E assim que você desencarna, assim que você desenlaça, também é um momento de uma redescoberta. Por mais clareza que você tenha de outras dimensões, por mais conhecimento que você tenha, na hora que a água bate, né, que a gente diz, a hora da verdade ali, é um momento de muita apreensão, né? E eu tive com ele praticamente quase até o último minuto, né? E eu mesmo estava apreensivo, né? Falando assim, poxa, como é que vai ser? Será que nessa passagem ele vai conseguir ter a clareza que ele precisa lá do outro lado? Os inimigos, né, que a gente tem aqui, encarnado, desencarnado, da mesma forma, será que eles vão conseguir alcançar ele lá do outro lado? Será que ele vai ser enganado? A gente começa a pensar um monte de coisa, e principalmente por ele ter sido uma pessoa aqui no físico muito emocional, né, com apegos emocionais muito fortes, uma pessoa muito intensa, com uma paixão, um amor pelas coisas, pelas pessoas, né? Eu estava muito apreensivo dele ficar muito apegado à questão da família, de amigos. Ele mesmo várias vezes falou para mim, olha, toma cuidado das pessoas aqui quando eu for, né? Se eu for e tudo mais, toma cuidado dessa e outra pessoa, por favor, não deixe ela sozinha. Falava a mesma coisa para outras pessoas de mim, olha, toma cuidado do Lian, não deixe ele sozinho. Então a preocupação que ele tinha com as pessoas era uma coisa muito forte. Eu pensei que isso fosse ser uma barreira, fosse ser algo que impedisse ele realmente de abrir a consciência do outro lado. E para minha grande felicidade, eu já tive contato com ele 2 dias depois que ele desencarnou. Eu à noite, num desdobramento, consegui encontrar com ele. A gente conversou. Eu encontrei com ele 3 vezes, tá? Desdobrado durante a noite. Então, a primeira vez foi 2 dias depois, vi como ele estava bem, vi como ele estava normal, consciente do que estava acontecendo, ainda com apego, claro, com uma preocupação muito grande, falar, como é que você tá, como é que você vai ficar, ele falava para mim, né? Eu tenho algumas lembranças, não lembro 100% da nossa conversa, mas eu tenho alguns flashes, e nessas outras vezes, durante essas semanas, também a mesma coisa. E teve uma vez que ele passou, a última vez, que faz alguns dias, ele só se mostrou, só projetou a imagem dele e falou assim, cara, tá tudo bem, fica tranquilo, depois a gente conversa. E
e foi, né? E as outras vezes que eu tive notícia dele foi através do que a gente chama de rede, né? Ou seja, as consciências que trabalham junto com a gente no Educação Consciencial, que ou mostram como ele está, que a última vez realmente, assim, que não foi uma imagem dele, foi a rede que me mostrou como ele estava, ou seja, só me deu um flash na mente que ele estava bem, que estava tudo bem, porque a gente aqui fica preocupado, né? Você mesmo, a primeira coisa que você me perguntou, quando você me falou como é que estava ela, né? Então a gente fica assim mesmo, né? Então eu fiquei muito surpreso e, por outro lado, não tão surpreso, né? Mais surpreso pela minha própria expectativa de que ele está super bem, está recuperando, como qualquer pessoa que desencarna precisa de um período de adaptação para o seu corpo energético e emocional. O corpo energético dele já está 100%, o corpo emocional ainda está nos seus estágios finais, ou seja, para ele poder fazer o trabalho aqui junto com a gente na educação consciencial, na fisicalidade, ele precisa se desvencilhar, como qualquer outra pessoa, o máximo dos apegos emocionais com as questões da carne. Então é esse processo que ele está. No final desse desvencilhamento, sei lá se existe essa palavra, do desenlace desses apegos. Mas ele está indo muito bem, imagina, tão pouco tempo que desencarnou e já está tão ativo, lúcido, sabendo o que está acontecendo. Então, muito em breve, vai estar com a gente ativamente no Educação Consciencial, voltando ao trabalho, agora fazendo a ponte lá do outro lado. Né? Tá, e ele ainda tem a mesma forma dele? Aquela figura humana que a gente conhecia, mudou alguma coisa ou não, usa outras roupas? Tá. Você viu como ele lá? Fisicamente ele estava como? Eu vi igualzinho que eu vi aqui. Né? Então a gente, quando desencarna, a gente permanece, o nosso corpo energético permanece com a mesma forma que a gente tinha quando a gente estava encarnado. Uhum. Claro que ele tem o conhecimento de se apresentar em outras formas, tá? Como ele já se apresentou, como eu conheço a verdadeira forma da consciência dele, porque somos fractais, ou seja, a consciência que habita o Lael é um fragmento que eu também tenho em mim, né? A gente já explicou isso em coabitação e tudo mais. Então eu sei qual é a forma dele, porque é a minha, né? Uhum. Então ele já se apresentou dentre esses encontros energéticos que a gente teve, principalmente do outro lado, da sua verdadeira forma, com a sua verdadeira energia. Mas nesses encontros que eu estou te contando, com o encarnado, com aquele que desencarnou, ele se apresentou da forma que ele tinha aqui mesmo, dessa forma que a gente conheceu ele aí. Tá, mas aí você está me contando que vocês fizeram uma camiseta com uma foto dele em homenagem. Mais ou menos. Então, olha lá, ó o Lael ali na essa foto. Camiseta aqui na verdade é uma imagem gerada pela IA, né? Uhum. Que a gente colocou aqui, uma camiseta que a gente fez em homenagem a ele mesmo. Isso, na verdade, para ele não deve ter significado algum lá do outro lado, né? É mais pra gente aqui que fica trabalhar o nosso luto na fisicalidade também, né? Fala assim, poxa, eu sei que ele tá bem, eu tenho a clareza de quem ele é, eu vivi do lado dele, trabalhamos juntos, temos a mesma consciência habitando o nosso fractal, mas é claro que a gente tem o luto da fisicalidade, é claro que eu sinto falta dele aqui na fisicalidade, conversar com ele das besteiras, das brincadeiras, das viagens, das ligações, das mensagens que não tem mais. Então, essa forma que a gente faz camiseta, essas homenagens, como a gente também vai ter, tá trabalhando para ter na cidade dele de Petrópolis, né? Acho que eu vi. Um memorial. Um memorial, exato. Não pelo trabalho no Educação Consciencial, mas o trabalho que ele fez cultural, político, como o Lael mudou a cidade de Petrópolis, né? Quem é de lá sabe, conhece ele com certeza. Então, essas coisas, para a consciência que vai, não é nada, mas para a gente que fica, é um conforto, para a família é um conforto, né? Para os amigos, para as pessoas que amam o Lael, é uma certa forma da gente lidar com o nosso luto, né? Maravilhoso. Então, só para a gente concluir esse tema do Lael, que é nosso querido amigo aqui de todos, um monte de gente também conhece aqui, tanto do canal quanto do Educação Consciencial. Última pergunta só, sobre o Lael. Como o Lael irá trabalhar, então, depois do desencarne? Tá. Quais os métodos, quais as interfaces, né? Qual que será essa metodologia de trabalho dele de lá para cá? Por exemplo, pode ser transcomunicação, pode ser uma psicografia, é só através de você? Pode se manifestar, por exemplo, agora, ele pode entrar na TV aqui e começar a escrever um texto? Não sei, porque a gente teve um episódio sobre transcomunicação. Sim. Que a gente teve inclusive um caso de uma mãe
que tinha desencarnado e começou a escrever pelo WhatsApp da filha. E a mãe tinha desencarnado, a filha recebeu mensagens da mãe que já estava, né, morta, para ficar bem claro. Foi documentado, registrado, teve um episódio só sobre isso, só sobre transcomunicação instrumental. Então, quais seriam os métodos pelos quais o Lael trabalharia? Tá. Tem duas vertentes nessa resposta. A primeira, sim, ele vai continuar fazendo o trabalho igualzinho que fazia quando estava encarnado do outro lado. Então, assim, toda vez que a gente desdobrava, toda vez que a gente dormia, ou desdobramento astral, ou do nível de consciência, né, ou acordado ou dormindo, a gente sempre trabalhou no astral. Então, esse trabalho agora, ele só não tem mais essa roupa de carne para interagir com a fisicalidade. Então, aqui na fisicalidade, o trabalho dele terminou. Eu continuo com o trabalho da educação consciencial na fisicalidade, até sei lá quando, e continuo com o trabalho dos outros lados também, porque não é só na 5D, né? Nos outros níveis também a gente continua trabalhando. Então, assim, o trabalho dele é o mesmo do outro lado. Só adiciona uma carga agora para ele. Agora que ele foi para o outro lado, ele tem um trabalho, da forma mais grosseira de explicar, ele vai servir de ponte entre o trabalho do educação consciencial e a rede de trabalho. Então, do outro lado, a gente ganhou, até brinquei no canal, eu ganhei um chefe, agora eu tenho um gerente. Ele vai ser um gerente da rede, alguém que vai concentrar as informações que do outro lado tinham muitas consciências que não entendem como é a fisicalidade, como é o trabalho na fisicalidade. Então, ele ganhou mais um trabalho, explicar para o outro lado como as coisas funcionam desse lado nosso aqui. Agora, formas de comunicação, isso a gente precisa tomar muito cuidado, porque senão daqui a pouco a gente o Lael baixou no meu terreiro, peraí que eu vou receber o Lael. Não, mas se de repente alguma coisa aparece na nossa tela de retorno, não sei, de repente alguém está em casa, aparece com algum chiado, algum ruído, algumas letras começam a aparecer, pode ser, não é? É mais fácil alguma consciência querendo enganar do que ser ele mesmo, porque agora é uma coisa que eu brincava com ele, né? Agora ele vai ter que entrar na linha, né? A disciplina do outro lado é diferente da disciplina aqui da fisicalidade. Né? Então, assim, não vai poder fazer o que ele quer ou então fazer alguma brincadeira, esse tipo de coisa que normalmente ele fazia aqui na fisicalidade com a gente. Do outro lado fica um pouco diferente. Então a gente combinou algumas coisas também, combinou algumas assinaturas de comunicação, ou seja, alguns símbolos, algumas mensagens que eu e mais 2 pessoas da família dele sabemos e temos como falar, não, isso foi e aquilo não foi. É um código, então. Como se fosse um código, porque ele mesmo avisou também, ele falou assim, olha, quando eu for já espera, porque principalmente pessoas que conhecem a gente e tudo mais, vão falar que recebeu mensagem e tudo mais, e vocês sabem como as coisas acontecem de verdade. Então ele deixou comigo mais 2 pessoas da família, como que isso ia acontecer. E também isso pode mudar, claro que pode mudar. E aí vai depender da rede, né? Da rede Erelin Ufonim, como eles querem trabalhar daqui para frente também. Uma das coisas que eu particularmente quero fazer, eu tenho certeza que tanto o Lael quanto a rede vão concordar, vai chegar um ponto que não vai mais fazer sentido ficar falando o nome dele e ficar falando nele. Até porque isso é uma âncora para a própria consciência, né? Então, talvez daqui a 1 ano, 2, 3, não sei. A gente não fica falando, o Lael tá aqui, o Lael trouxe uma informação, o Lael tá trabalhando com a gente, já não vai mais fazer sentido. Então, agora que está muito recente, eu entendo ficar falando nisso e as pessoas ficam curiosas mesmo e está tudo certo. Mas esse assunto ele vai acabar, e tenho certeza que eles vão trabalhar para isso do outro lado também, ele vai acabar, a gente falou, o fade out, né? Ou seja, vai acabar se desintegrando dentro da mente das pessoas, não vai mais ser curiosidade, a não ser que em algum momento eu traga esse assunto e eu não tenho por que ficar falando aqui, o Lael está aqui, o Lael está ali, que não é interessante para ele também do outro lado, o processo dele. Mas quando você fala Lael, a gente vai deixar de falar o nome Lael, isso quer dizer o quê? Que ele vai virar uma outra consciência? Ou ele vai assumir uma forma diferente? Não. Ou ele simplesmente vai haver literalmente essa desconexão entre mundos definitiva? Não, na verdade, assim, toda vez que a gente fica falando numa pessoa que desencarnou com essa conotação que muitas pessoas podem dar para ele, porque se eu falar assim, o Lael trouxe uma mensagem, nossa, é um mestre ascenso, nossa, agora eu vou acender uma vela para o Lael, tal. Esse tipo de coisa que
eu já escutei, tem pessoas que estão fazendo isso hoje, e eu até entendo pela forma com que elas lidam com a informação, na boa intenção, mas isso, na verdade, do outro lado, ele precisa ser blindado disso. Parte do que a rede está fazendo agora com ele, por isso que ele não pode estar no trabalho ativamente agora, porque ainda tem os laços carnais muito fortes ainda. Isso precisa se desenlaçar, isso precisa estar muito bem resolvido. Dos dois lados, das pessoas que ficam aqui, e eu não estou muito bem resolvido dele trabalhar agora comigo. Eu ainda não estou muito bem resolvido com isso fisicamente. Apesar de extrafisicamente, isso aí, a gente já está trabalhando ativamente do outro lado. Mas por isso que eu não posso ficar lembrando das coisas que acontecem do outro lado, porque isso mexe com o meu emocional. Pô, o cara é meu irmão, eu me vejo nele. Então, assim, não ter mais ele do lado, pro físico, ainda é complicado. Então, eu também preciso passar por esse processo de luto carnal para conseguir ter ele do meu lado de uma forma clara, e agora vamos trabalhar completamente como companheiros de trabalho, entendendo aonde você está, quem você é, aonde eu estou, quem eu sou. Então, é um processo natural das pessoas de não esquecer ele, mas mudar como lembrar dele. Então, não tem porquê daqui a 1 ano, ou 2, ou 3, ou sei lá quanto, eu ficar falando, gente, olha só, essa mensagem veio através do Lael. Porque isso vai fica puxando o emocional dele de volta. Ele perde o sossego do outro lado. Entendeu? Então toda vez que alguém lembra dele como um ser extraordinário, muito especial, ou salvador, ou alguém que vai salvar, agora eu vou rezar para o Lael me ajudar, entendeu? Cara, isso é a pior coisa que pode acontecer com uma consciência que está do outro lado. Mas isso vale então para qualquer desencarne de qualquer um. Então uma pessoa que está lá em Jesus, casa, perdi meu marido, perdi meu filho, perdi minha mãe, perdi um parente, um ente querido, a avó acendeu uma vela, vou rezar. Sim. Na verdade está segurando esse ser, essa consciência. Depende da conotação que você dá para isso. Se você está lembrando da pessoa com carinho, com amor, com saudade, tá tudo certo. O problema é quando fala, por que você se foi? Era para você estar aqui, você foi muito cedo, era para você estar aqui do meu lado, por que você se foi? Por que você não volta? Essa é a parte ruim. Ou, no caso do Lael, que era uma pessoa que se colocava à frente do despertar, pode ser colocado como um mestre, como alguém. Agora o Lael vai vir me salvar. Deixa eu pedir para o Lael me ajudar nessa. É a pior coisa que pode acontecer. Por isso que eu falei de Jesus, a Osho ou qualquer um. Todas as vezes que a gente coloca uma consciência como um salvador, a gente prende ela. Interessantíssimo. Então anotem isso. Toda vez que a gente coloca uma consciência como salvador, a gente prende ela. Você é o salvador que estava esperando, essa frase que a gente repete, né? É verdade. Muito bom, então tivemos uma passada rápida aqui só para entender os desdobramentos, literalmente os desdobramentos do Educação Consciencial, do Lian e do Lael, tá? Legal. Eu queria que você comentasse um pouco agora sobre este momento de grande revelação e interesse ufológico. Muito tem se falado sobre o momento da revelação que está para acontecer, ou que já está acontecendo, ou que tudo que está acontecendo, na verdade, é um holograma, uma ilusão, uma cortina de fumaça. O que você entende deste momento que estamos vivendo com relação à revelação alienígena? Ou o bloqueio, né, da verdadeira revelação? Legal. A revelação total ela já aconteceu. O problema é que as pessoas continuam procurando fora, né? E quando a gente está procurando fora, a revelação total verdadeira aconteceu dentro da gente, está dentro da gente. A verdade está dentro. Todas as vezes que a gente procura fora, a gente está procurando a projeção de alguém ou de alguma coisa. E se a gente está procurando essa projeção fora, quem é que está projetando esta realidade? Quem é que está projetando essa informação? Você já deve ter escutado, não deve ter sido a primeira vez, de que essa revelação vai acontecer alguns anos atrás, né? Você deve lembrar, a gente não precisa nem ir para os anos 70, 80 ou 90, vamos aqui mais próximo, né? Das revelações do ano 2000, né? Da revelação principalmente de 2012, aí a gente tinha a revelação de 2015, 2017, 2019, 2020, 21, 22, 23, e agora que a gente está em 24, a revelação está para acontecer. Essa revelação sempre está para acontecer e ela nunca acontece. Por que ela nunca acontece? Quem está projetando essa realidade que vai acontecer, essa revelação que vai acontecer? Né? Principalmente na questão da ufologia.
Por que em 2024 a gente continua discutindo casos que aconteceram nos anos 40, 50, 60, 70? Se a gente tem milhares de casos extremamente interessantes, tão quanto ou até mais que esses outros casos acontecendo agora no mundo inteiro. Quem vende essa narrativa? Toda essa questão da revelação ufológica, ela faz parte de alguma coisa muito maior, que é o que é chamado pela comunidade, principalmente internacional, né, em inglês, pela revelação parcial controlada. Uhum. Ou seja, quem projeta essa revelação, nós chamamos de uma forma genérica de governo oculto. Que de oculto não tem nada, porque o melhor lugar para você se esconder de alguém é na frente do nariz, né? Porque todo mundo vai procurar debaixo do tapete ou atrás da estante, e na verdade o governo oculto está na frente do nosso nariz. Ele que controla essa revelação parcial. Por quê? Todas as pessoas que saem de algum tipo de dogma ou controle, qualquer que seja, tá? Dogma é aquela informação indiscutível que normalmente a gente encontra dentro de algumas doutrinas ou religiões, onde a gente tem a resposta para algumas questões do tipo, é assim porque está na Bíblia, é assim porque Deus quer, né? Todas as vezes que a gente sai dessa bolha do dogma, a gente entra dentro de uma bolha chamada hoje de espiritualidade, certo? E a pessoa vai procurar essa informação sobre alienígenas, OVNIs, dentro da ufologia. A pessoa que começa a pesquisar sobre isso, ela não percebe, dentro desse padrão de revelação dos anos 60, 70, 80, 90, o que está acontecendo agora é igual. É igual. É a mesma discussão. Ah, será que aquela luz no céu? Ah, o piloto que está vendo a luz. Você repara, é a mesma narrativa. Muda ano, vira ano, é a mesma narrativa. Quem controla essa narrativa? Né? E quando a gente tem a ufologia sempre analisando os mesmos casos, por que isso acontece? Então, o governo oculto é esse que tem essa narrativa, que ele administra, e ele não só administra, ele sustenta financeiramente essa iniciativa no mundo todo. E é engraçado que quando a gente olha na ufologia dentro dos países, repete o mesmo padrão. Então, a ufologia no Brasil é uma cópia da ufologia nos Estados Unidos. E a gente olha a ufologia na Europa, é uma cópia a narrativa é igual. Qual é a chance da gente ter a mesma narrativa do mesmo assunto no mundo inteiro sendo tratada da mesma forma e falando dos mesmos casos? Dos mesmos casos. É Varginha, é Roswell, você sabe, é a mesma, você escutou aqui no podcast diversas vezes, são os mesmos casos. Por que isso acontece? Essa é a narrativa que é incentivada pelo governo oculto para que as pessoas ficam presas dentro desse looping. Então a revelação total que está dentro delas não vai acontecer, porque ela está procurando fora e ela está procurando dentro de influenciadores que são colocados pelo próprio governo oculto de forma estratégica em alguns lugares do mundo, como pessoas com autoridade, para falar daquele assunto. Então toda vez que surge um assunto diferente, para quebrar esse padrão, ele é morto já no começo. Por aquela autoridade. Aquela autoridade fala, isso não existe. E você vai acreditar em quem? Em quem está surgindo ou na autoridade? A morte da narrativa, você diz? A morte da narrativa. Uhum. A narrativa é morta lá quando ela nasce. Uhum. Né? Pela figura de autoridade. Mas quem colocou aquela figura de autoridade ali? Né? O próprio esse governo oculto, que não é de nenhum país, não é nada disso, que controla essa narrativa para que essa ideia nova não quebre esse padrão. Então a gente sempre está esperando alguma coisa de fora. Ou não é assim? A gente sempre está esperando que algum governo admita que exista vida extraterrestre. A gente está esperando que algum cientista de renome, ou seja, a gente está falando de pessoas de autoridade. Essas são autoridades, não estou falando autoridades militares, né? Autoridades de assunto. Uhum. A gente está sempre esperando que alguma autoridade, ou seja, venha de fora com alguma ideia, não importa qual a experiência pessoal que você teve. Se você tiver alguma dúvida dessa experiência, se você tiver visto alguma luz no céu à noite, e realmente só ver uma luz não é prova de nada, mas que você tenha certeza que não era um satélite ou algo assim, e você vai procurar alguma autoridade no assunto, ele vai falar, não existe prova de vida extraterrestre. É verdade, dentro da ciência tradicional não tem prova nenhuma. Então essas narrativas são mortas quando elas nascem, porque a ciência tradicional e as pesquisas tradicionais, incluso ufologia, são controladas por esse mesmo governo oculto. Tá, mas como quebrar isso? Como saber
o que é uma evidência real, o que é uma manifestação alienígena real. A gente não precisa nem falar extraterrestre, né? Porque alienígena, a gente entende, pelo menos é a minha percepção, tá? O alienígena, ele está aqui conosco neste planeta, é o que eu entendo. Mas como romper isso, eu queria também que você falasse sobre isso, porque nesse debate do Congresso americano, um tema que eu achei interessante foi que eles falaram que as naves, né, os UFOs, ou os OVNIs, enfim... UAPs estão falando agora? Os UAPs, eles vêm dos oceanos, do fundo dos oceanos. E eu achei interessante essa informação, inclusive tem até a própria história dos testes, né, os testes de bombas atômicas... Sim. Nos oceanos, né? No Sim. fundo dos oceanos. Queria que você falasse um pouco sobre tudo isso. Chamavam de OSNIs antes, né? Mas vamos lá. Tem basicamente duas vertentes nessa questão de prova de alguma coisa fora humana. Vamos falar dessa forma. Primeiro o seguinte, a discussão do que é prova. Porque se você está procurando prova para você, ou você está procurando uma chancela de fora de que aquilo existe. Então, você quer ter a experiência e a prova por você de que aquilo existe, ou você quer uma chancela de alguma autoridade, governo ou ciência? Aonde você está procurando essa prova? Eu faço uma brincadeira nos cursos que é o seguinte, imagina você ali, você acorda às 2h30 da manhã para tomar uma água na sua casa. Aí você acorda com aquela sede, vai até a cozinha e quando você vai lá abrir a sua geladeira, tem um ET, daquele Grey clássico, baixinho e tudo mais, olhando a sua geladeira de porta aberta, tá? Aí você vai lá e fala, pô, não é possível, isso é coisa da minha cabeça. Você vai lá e toca ele. Você fala, não é coisa da minha cabeça, vê aquela coisa gosmenta, gelada, sei lá. Primeira pergunta, isso é prova de vida extraterrestre? Para esse indivíduo, sim, pode ser. Agora, se você quiser usar isso como prova em qualquer circunstância da sua vida, isso é prova de vida extraterrestre? Não, aí não. Que é uma experiência. Exato. Uma experiência que você vive é uma prova para você, né? Exato. Assim como a própria espiritualidade, né? A espiritualidade, ela se prova individualmente para as pessoas, de infinitas formas, né? Através de uma psicografia, através de uma revelação, através de uma projeção astral, através de uma sincronicidade. Isso. Exatamente. Então essa experiência ninguém tira de você. Agora, se você falar lá na mesa do Natal, no WhatsApp dos amigos ou no seu trabalho, provavelmente ninguém vai acreditar em você, vai achar que você está louco, vai achar que você está dormindo e sonhou, ou então vai achar que é coisa da sua cabeça, porque você vai procurar uma chancela fora para essa experiência que você teve e vão falar que nunca se provou que vida extraterrestre existe. Aí você vai achar alguns cientistas, neurocientistas, psicólogos, psiquiatras falando que a mente tem a capacidade de criar isso. Qual vai ser a sua conclusão? Poxa, por mais real que tenha sido a sua experiência, você vai falar, é coisa da minha cabeça. Minha cabeça criou isso, então a sua experiência acabou ali. Ou, se você tem muita confiança na experiência que você teve, você acabou de ter uma prova para você. E aí eu te pergunto, isso é suficiente para você ou você precisa de uma chancela de fora? Então é aí que a gente começa a diferenciar o que é prova para você. Bom, eu preciso de uma chancela de fora, então você está morto com essa experiência sua. Porque uma prova científica é algo que consegue ser replicável, ou seja, a gente consegue ir para diferentes pessoas. Então isso precisa acontecer de formas diferentes, para diferentes pessoas, precisa ser documentado e a gente tem uma certa metodologia para que essa experiência volte a acontecer. Eu vi ontem um vídeo daquele Michio Kaku, acho o nome dele lá, se eu estou falando errado, o cientista... Ah, tá, é famoso. Isso, famoso e tal. Ele falando assim, poxa, as pessoas que foram abduzidas precisam ter um jeito de trazer prova disso. Por que você não pega alguma coisa na nave a próxima vez que você for abduzido? É um fio de cabelo. Eu comecei a dar risada, eu falei assim, eu não tenho a mínima ideia de como acontece uma abdução, né? Porque não dá para pegar o celular e filmar, ou então tirar alguma... Vou bater carteira do ET que está me abduzindo. Arrancar um pedaço da nave. Arrancar um pedaço da nave e trazer, né? Então assim, o que é prova? Se a gente está procurando fora, estamos mortos. Acabou. Porque quem controla a narrativa da ciência tradicional? E não quer dizer que os governos não tenham prova. O exemplo que você começou a falar, então assim, tá acontecendo algumas coisas, principalmente no Congresso americano, então o Pentágono americano e a Marinha americana já emitiram 2 comunicados falando que os OVNIs, agora chamados UAPs, né, eram reais naquela ocasião daquele tic-tac lá que foi perseguido pelo caça e tudo mais.
Gente, essa discussão, ela não é nem de vida extraterrestre. Qual é o país que tem aquela tecnologia que os pilotos de caça da Marinha Americana não conhecem? Quem tem aquela tecnologia? Por que essa discussão não é a número 1 no mundo? Quem tem aquela tecnologia? Porque a discussão não é nem de vida extraterrestre. Se os Estados Unidos, que supostamente tem o maior exército do mundo, mais poderoso, mais rico, não sabe o que é aquilo que está voando à costa da Califórnia, a gente tem um problema razoável, não tem? Quem tem aquela tecnologia? Por que os governos não dão essa resposta? Porque eles têm essa resposta. Essa tecnologia é deles, não é de fora. Então aí a coisa começa a entrar para um outro parâmetro. Por que essa narrativa é controlada? Não só para esconder a questão de vidas não humanas, não vou nem falar extraterrestre, vou na sua aí. Vidas não humanas que estão na Terra, mas também para esconder a tecnologia que eles mesmos possuem. E já interagem com essas consciências há dezenas de anos, pelo menos há dezenas de anos, né, dentro desse nosso ciclo experiencial. Então não interessa contar isso para a população. Para quê? Controle. Informação é poder. Se eu não te dou informação, eu te controlo. Tá. E de tudo que tem por aí, o que você achou? Vamos considerar tudo, tá? Não só o Congresso americano, mas também o que tem viralizado pelas redes sociais, pelas mídias, né? Instagram, Sim. YouTube. O que você acha que é significativo? Que você viu algo que você falou, isso aqui é interessante, isso aqui é alguma coisa, ou até agora você não viu nada que foi revelado em massa, digamos assim, uma revelação em massa, que faça sentido? Tem algumas coisas interessantes acontecendo, mas essas, como eu disse, essas narrativas elas são sufocadas quando elas nascem, né? E algumas até tomam uma proporção. Teve um rapaz aí que era do exército americano, não sei se dá para falar o nome dele, o Davi, Já sei que ele se apresentou, né, no Congresso oficialmente e tudo mais. Ele fez revelações bombásticas. Bombásticas. E onde que elas estão? O que aconteceu? Por que não foi levado para frente? Cara, um funcionário desse, do exército americano, com a patente que ele tinha, com o nível de liberação de informação que ele tinha, ele trazer isso à tona e ter a sua sanidade mental questionada? Olha as informações que ele trouxe. Tem coisas extremamente interessantes. Ele fala que governos possuem corpos não humanos, que desenvolvem engenharia reversa. Nas naves, sim. Cara, um cara dessa patente, com esse conhecimento, ele não é um idiota. Não é alguém que sonhou com isso. É um cara que viveu isso. Ele sabe, ele apresentou documentos. Aonde que está isso? Nem se fala mais nele. Então esse é um excelente exemplo de como eles matam as narrativas. Claro, o cara foi para a mídia. A história dele ganha o mundo, porque todo mundo que vem, ainda mais com conhecimento e a patente dele, vai ter o holofote em cima dele, é óbvio, né? Agora, a narrativa morreu. E algumas coisas que a gente acha interessante normalmente, agora eu falo das não oficiais, essa é uma oficial, né, de alguém que tem relevância, que veio para a mídia, que foi escutado pelos governos. Agora, existem muitos vídeos e experiências pessoais de coisas que se colocam na internet, como aquele caso do alien de Las Vegas, né? Uhum. Então, aquilo aconteceu. Aquele vídeo, um dos vídeos que... Tem um vídeo que não é real, mas tem um vídeo que dá para ver que é real. Né? Tem um outro vídeo de uma autópsia alienígena que está no YouTube. Cara, aquilo é real. Acho que é antigo, é dos anos 60, 50, 60, não sei. Tem um vídeo real de autópsia. Não é aquela do Fantástico? Não é o do Fantástico. Não, é que todo mundo conhece aquela. Não. Mas tá no YouTube. Tá no YouTube. Só que tá no meio de um monte de coisa fake. Ah, tá. Então, assim, como é que a gente vai dar credibilidade? Né? Essa é uma ótima estratégia. Exatamente. Para você desmontar e desestruturar Exatamente. a narrativa e as evidências. O que você faz? Você tem uma lá que de repente vazou. Não, as pessoas jogam hoje. É real. As pessoas põem no YouTube hoje. E aí você mistura com um monte de coisa fake. Isso. Fica tudo fake mesmo. Exatamente. Uhum. Essa é a estratégia. Então qualquer coisa real que for apresentada, não, mas olha esse outro igualzinho aqui, isso aqui é inteligência artificial, isso aqui é
a pessoa pôs o prato voando, isso aqui é reflexo da luz, isso aqui é... Cara, ainda mais com a tecnologia que a gente tem hoje, realmente, fazer alguma coisa muito próximo do real é assustador, né? A inteligência artificial tá... Cara... E ela tá acessível às pessoas, na verdade, porque antes era só um estúdio de Hollywood que ia conseguir fazer algo real. Aí agora, alguém estudando algumas semanas aí de inteligência artificial mais avançada consegue produzir algo realista também. Exatamente. Então, aí, aquela pergunta que eu fiz atrás, o que é prova para você? Começa a mudar. Porque o vídeo já não começa a ser mais prova, a foto começa a não ser mais prova. Pô, como é que eu vou provar então? Ou eu tenho uma experiência minha e eu tenho certeza que aquilo não é da minha cabeça, ou eu tenho uma chancela de alguma autoridade. E a chancela da autoridade, ela só vai acontecer se for dentro de um cenário aonde para esse governo oculto interessa revelar isso da forma que interessa revelar. Então também tem isso. Tem aquela famosa carta na manga que o governo oculto tem, que a gente vem falando há anos no canal, isso é internacionalmente famoso, né? Da questão da invasão alienígena fake. Né? Isso que eu ia te perguntar. Cara, isso aí isso é debatido há décadas, né? Então, para usar projeto Bluebeam para fazer isso acontecer, que é aquele que você consegue projetar, né, imagens do que você quiser projetar em qualquer lugar do mundo, né, usando algumas bases terrestres e satélites para fazer essa projeção na atmosfera, em qualquer nível da atmosfera terrestre. Né? Então eu consigo projetar qualquer forma, qualquer figura, mas mais do que isso, o planejamento do governo oculto é revelar a sua própria tecnologia para as pessoas, falando que é tecnologia de fora. Pô, mas por que eles fariam isso? Por isso que eu coloquei como última carta na manga, né? Que eu não vejo isso acontecer no futuro próximo, porque eles não precisam fazer isso. Esse seria o ultimato do controle, né? Porque como é que eu vou conseguir reunir os diversos países do mundo com políticas diferentes e visões diferentes? Oriente, Ocidente, a gente sabe quem são. Eu preciso do inimigo em comum. Isso é genial. E esse inimigo não pode ser da Terra. Porque senão eu vou ter partido político, eu vou ter questão de visão. Ele tem que ser de fora. Então eu crio um inimigo de fora, invento um inimigo de fora, apresento esse inimigo, apresento a tecnologia do inimigo e consigo... Imagina se isso realmente acontecesse. Eu consigo reunir todos os governos. Eu consigo fazer um exército único, eu consigo fazer um governo único em prol do controle da população. Ou numa situação dessa de invasão de fora. Só imagina. Isso é coisa do Independence Day, isso é coisa de filme. Mas só imagina se isso realmente acontecesse. Eu não conseguiria fazer que todos os governos do mundo implantassem uma lei marcial? Sim, sem dúvida. Então isso fica muito claro. Esse é o ultimato do controle. É o ultimato do controle. Então esse planejamento que já é discutido há décadas, né, no mundo inteiro. Existem pessoas que falam que isso vai acontecer. A mesma questão da ufologia, o ano que vem acontece, não, agora passou para 2025, não, agora passou para 2026. Na verdade, essa é uma carta na manga, é uma última carta na manga que eles têm, e pelo que a gente vê que está acontecendo no mundo, eles não precisam usar isso tão cedo, não. Se um dia precisar. Mas essa tecnologia de criar essas holografias nos céus, você acha que isso já está pronto e testado e operacional hoje em dia? Já fizeram isso em alguns lugares, já testaram isso. Já colocaram algumas holografias em alguns céus, em alguns lugares, algumas coisas que a gente viu, algumas movimentações que foram vistas. Claro que isso tudo é abafado, né? Hoje fica difícil, que uma pessoa filma, coloca na internet e a gente também vê como se fosse uma besteira. Né? Eu vi uma nave no céu projetada. Algumas foram hologramas, sim. Tá? Alguns foram testes. Eu vi algumas imagens, eu vi algumas seres. Já ocorreram testes do Bluebeam, mas eles não... mais uma vez, isso é uma carta na manga, não é algo que precisa necessariamente ser usado. O que é muito usado dentro dessa mesma lógica de tecnologia, de manipulação da alta atmosfera, é controle do tempo, né, do clima. Né? Isso é muito utilizado, muito mais do que Bluebeam. Né? Essa rede de satélites que a gente tem hoje, que seria o Starlink do Elon Musk, tem alguma relação com esses projetores holográficos? Porque acho que a maior rede de satélites hoje disponível no mundo seria o Starlink. Oficiais, sim, né? Todos esses satélites que colocam em órbita têm a ver com questão de controle.
sem dúvida nenhuma. A emissão de... Esse controle não acontece só, é importante falar isso para as pessoas. A tecnologia mais fácil, mais famosa já há algum tempo, que já é falada há mais tempo, ela não é essa de projeção coletiva, em termos de projetar alguma coisa na atmosfera, essa é mais complexa. A mais simples, que é usada com maior assiduidade, é a frequencial, a manipulação frequencial dentro da mente das pessoas. Tem uma patente que, inclusive, a gente já publicou no segundo livro, Intervenção Planetária, 2019. É uma patente dos anos 70 da CIA, em que ela coloca a questão frequencial, a manipulação frequencial de monitores, na época, monitores de TV, influenciando no modo em que as pessoas que assistem pensam. Eu estou falando dos anos 70. É loucura isso, hein? Imagina 50 anos depois, a gente com o celular na mão, computador e o caramba, como que essa tecnologia já não está. Então quando as pessoas falam, lembra do 5G, da conversa do 5G? O 5G vai chegar e o mundo vai acabar. Não é isso. No canal a gente fez alguns vídeos, qual a diferença da tecnologia 4G, da 5G, as ondas são mais curtas, precisam de mais antenas, de uma forma muito simples de explicar, né? A energia mais intensa. O que isso tem a ver? Uma maior influência de manipulação na forma como a gente pensa. Frequencialmente, eu consigo colocar ideias na sua cabeça. Tem uma tecnologia muito famosa no meio espiritualista no mundo que chama Voz de Deus, ou Voice of God. Ou seja, é um aparelho em que eu consigo direcionar para a sua cabeça e falar. Você escuta uma voz na sua cabeça, à distância. Então imagino que esses satélites, pega essa tecnologia e coloca num satélite agora, tá? Que consegue colocar dentro de uma pessoa, ou de um grupo de pessoas, ou de uma cidade, ou de um país, dependendo de quantos satélites eu estou trabalhando ao mesmo tempo, uma certa ideia, uma certa imagem e um certo pensamento. É aí que eles já trabalham nas antenas e nos satélites com isso. Isso já acontece, né, com a tecnologia que a gente tem hoje. Então, frequências atuando diretamente na mente das pessoas. Sim, e falei da patente, porque patente você precisa publicar e publicar como funciona, não é só publicar a sua ideia, né? Para você registrar uma patente, você precisa explicar como funciona. E essa patente que eu falei de televisores é dos anos 70. Tá? E tá lá, a patente americana, está publicada no livro, vou lembrar o número da patente, mas está publicada no livro. Nosso livro, nos cursos, em alguns cursos a gente apresenta isso também. E essa não é a única patente. Existem milhares de patentes de controles por frequência e outros tipos de controle também. Tá, mas me diz uma coisa. A gente está falando, então, de uma invasão alienígena falsa, certo? Então, criada por holografias, Sim, visuais, por frequências de manipulação da mente também. Tudo isso é para encobrir a verdadeira invasão alienígena que já aconteceu. não tem invasão, né? Não é que Invasão, ou melhor, como é que eu posso, que frase eu posso colocar? essa integração de humano e não humano, Exatamente. que existe desde sempre. Outro dia eu ouvi alguém falar assim, a primeira interação alienígena na Terra foi com Jesus. Eu falei, gente do céu, a gente tem documentado nave, formas alienígenas da época do Egito, da Suméria, cara, eles sempre estiveram aqui. Não é que chegou, não chegou. Sempre estiveram aqui. Né? Então, a questão é, o que é o planeta Terra? Por que nós não temos acesso a essa informação? E eu digo mais, por que a gente deixou de ter acesso a essa informação? Se a gente tem registros de outras civilizações interagindo com formas não humanas, através da sua filosofia, através da sua escrita, através dos livros que deixaram dentro da sua forma, seja em pedra, seja em outros tipos de comunicação. Então, por que a gente deixou de ter isso? Né? E aí a gente começa a ver como a história humana, dentro da forma que a gente entende, ou seja, se eu vou estudar história, eu estou olhando para o passado da humanidade agora, certo? Se a gente reparar como as coisas acontecem ciclicamente na história. Por que aquele período, por exemplo, não vou tão longe, por que o período da Idade Média, ele também é conhecido como uma época escura, ou a época onde não se avançou tecnologicamente? Será? Período das trevas. Das trevas, exato. Será que foi isso mesmo? Será que a gente não avançou? Será que realmente não tinha tecnologia? O que é aquela questão da Tartária que se fala de 200 anos atrás? Onde está aquela tecnologia Wi-Fi?
E quando a gente vem um pouco mais recente, o que aconteceu com tudo que o Tesla divulgou? Por que não se fala do Tesla nas escolas? Por que quando a gente começa a entrar dentro da questão do Tesla, a coisa fica um pouco mais obscura? Por que existe um documento oficial no site do FBI americano, vault.fbi.gov, vault de cofre em inglês. Vault. Vault.fbi.gov, escreve Nikola Tesla. Um dos primeiros documentos, se você tiver, se você souber inglês e tiver a paciência de ler, né, tem um agente do FBI. Então não estou falando do carinha da esquina que acordou com uma ideia na cabeça. Tem um relatório oficial de um agente do FBI que diz que tem informação de que o Tesla veio de Vênus. Aí eu falo, gente, peraí, agora a casa caiu. Como assim? Então assim, por que... É alguém querendo tirar sarro da gente? É alguém querendo... Que informação é essa? Da onde que saiu isso? Que a primeira coisa que quando a gente vê isso, a gente dá uma risadinha, né? Você fala, peraí, que história é essa? Então, eu não estou nem discutindo se é ou se não é. Não é a minha discussão. É o que essa informação está fazendo dentro do documento oficial do FBI. Ou eles colocam lá qualquer baboseira. Uhum. E quando você lê esse documento, que tem umas 60, 70 páginas, não tem só isso, tem muito mais. Tem inclusive que essa informação chegou por causa de contatos com seres de fora da Terra depois que o Tesla morreu. Aí você fala... Contato com seres de fora. Tá lá nos documentos oficiais do FBI. Para qualquer um ler. Eu vou procurar e vou colocar. Eu te mando, pô. Eu tenho. Não, eu vou colocar aqui na tela. Esse documento existe. Tá, a gente discute nos cursos, discute aqui. Mas por que isso não está sendo discutido na mídia tradicional? Quem controla a mídia tradicional? A gente volta para o mesmo. Quem que eu estou procurando a afirmação de tudo que eu acredito e tudo que eu pesquiso numa autoridade oficial, eu estou lascado. Porque a autoridade oficial, ela tem... Quem chancela? Quem dá a chancela para essa autoridade? Quem coloca essa autoridade oficial no posto de autoridade oficial? Esse grupo é que controla a narrativa. Então ele é que vai falar para mim no que eu tenho que acreditar e no que eu não tenho que acreditar. Esse seria o grande bloqueio, digamos assim. Esse é o bloqueio da revelação alien. Esse é o bloqueio de qualquer revelação. Qualquer uma. Porque eu tenho documentações oficiais de governos oficiais, né, com o tratado de non-disclosure, ou seja, de disclosure, ou de revelação norte-americana, onde diversos documentos que antes estavam como secretos e foram revelados. Então, por isso que a gente tem normalmente o governo americano como referência. Então, documentos da CIA, FBI, por causa da lei deles. Agora, quem vai lá pesquisar e revela esses documentos, essa discussão não vai para frente. Por que não vai para frente? A gente tem documentos oficiais da CIA, a gente apresenta no Educação Consciencial. Eu posso te enviar algumas referências para você colocar aqui no canal também. Onde se fala de wormholes, ou seja, dos buracos de minhoca, oficialmente. Fala da questão do ciclo experiencial da Terra. Fala de energia infinita, né? Daquele que o Tesla também trouxe, enfim. Discussões em que a gente, dentro da ciência oficial, está muito longe de ter uma discussão sem ser da teoria ou sem ser de alguma coisa mais prática. Então por que a gente tem documentos oficiais de partes do governo americano, que até onde sei é sério, né? A gente não tem motivo para... Então por que aquilo está ali? É uma brincadeira? Alguém colocou para gozação? Não pode ser, né? Muito interessante. Quando que você acha que os seres, então alienígenas, que convivem aqui, que estão integrados na Terra, de certa forma, irão se revelar? Ou se é que existe um motivo para isso? Exato. É aí que está o ponto. Será que tem motivo para isso? Não interessa para ninguém. A gente analisando friamente, nem quem é a favor ou contra o despertar da humanidade, ou seja, essa revelação, o despertar como a humanidade fica sabendo que tudo isso existe, mesmo quem é a favor, não é interessante fazer essa revelação à força. A gente fica sempre com essa coisa hollywoodiana de que o bem sempre vence, mas o bem é quem concorda comigo, né? Quem não concorda é o mal. Bem, né? Exato.
Então, pro lado da oposição, que é o mal, somos nós, né? Enfim, então é uma questão de ponto de vista. Então, como é que a gente fica nessa história? A gente sempre acha que o bem vence, mas os dois lados têm o mesmo poder de força, têm o mesmo poder bélico. Se alguém avançar, o outro lado dá pau. Não interessa para ninguém comprar essa briga. Ninguém quer comprar essa briga. E outra, essa revelação, para quem está no despertar da consciência, ela tem que acontecer de dentro para fora, não de fora para dentro. É assim que a coisa funciona em qualquer lugar de todos os universos. Então não interessa para nenhum dos lados revelar. E quem está contra não quer revelar, porque não interessa. A melhor forma de controle é a ignorância. Não tem, a informação é realmente a nossa liberdade. A informação colocada em prática, que é a sabedoria, ela é a saída de qualquer matrix consciencial. Então não interessa para nenhum dos lados revelar. Por isso que eu digo para as pessoas lá no nosso canal, e toda oportunidade que eu tenho, é que se acontecer algum tipo de revelação desse tipo alienígena, primeira coisa, desconfie. Quem está controlando essa revelação? Ah, porque a federação, não sei da onde... Gente, pode dar o nome que vocês quiserem. Quem está controlando essa revelação? Qual é a mensagem que está sendo dada? Ah, eu vim salvar, eu vim ajudar. Por que não veio antes? Por que não trouxe a cura das doenças? Eu vou ficar falando nome de doença aqui. Por que não traz nome de doença? Por que não acaba com a questão da fome? Por que não acaba com a questão da água potável, do saneamento? Por que não ajuda de uma forma prática? Vem mais um político com um discurso, na próxima eleição vote em mim? Alguma coisa de errado não está certo, né? Tá, e para quem tá vendo, tá tendo experiências com esses fenômenos, tá vendo luzes, tá vendo naves, ou tá vendo seres, ou tá recebendo algum tipo de comunicação, qual a recomendação que você dá para interpretar esses sinais? Porque eu percebo que as pessoas, por exemplo, quando enxergam um OVNI, uma luz, algo estranho, a pessoa entende que aquilo é uma revelação específica para ela de algum tipo. Sim. Tem essa conotação? Pode ser só o acaso? É só um devaneio? Tá. O que você entende que seria, então, a verdade por trás das experiências que as pessoas estão vivendo e relatando? Tá. A gente precisa ter em mente que aí vai um data lian aqui que não tem nada científico, a minha percepção. A gente tem que ter em mente que 95% dos avistamentos, eles não são reais. Eles são fenômenos atmosféricos que a gente não tem familiaridade. Nós estamos vendo estação espacial, estamos vendo satélite, estamos vendo coisas que a gente não tem familiaridade com, ou até pedaços de lixo espacial se desintegrando, ou corpos que acontece todo dia na atmosfera a todo momento. Tá? Eu tenho recebido no meu Instagram, muitas pessoas estão filmando aquela carreira de satélites da Starlink. Sim. Né? Quem conhece sabe, é como se fosse uma linha no céu pontilhada, que vai se movimentando assim, são os Starlinks. Isso. Né? Inclusive, eu até vi que eles estão mudando o projeto do próprio satélite em si, para que ele reflita menos luz para a Terra. Porque eles são muito brilhosos, eles brilham muito. Né? Então as pessoas literalmente vê aquela carreira de pontinhos e me mandam no Instagram e falam, gente, olha só o que eu vi. Exato. São várias luzes. Eu falei, não, isso é o Starlink. Exato. Né? E eu vi que eles estão mudando o projeto do satélite justamente para isso, para que eles brilhem menos para cá, né? Na nossa perspectiva. Exatamente. Então, mesmo nos casos que não caem nesses 95%, vamos lá, 5% é real, tem alguma coisa ali. Dentro desses 5%, mais 95% é tecnologia humana. Ou revelada ou não revelada. Revelada, ou seja, você está vendo ali um avião, um caça, alguma nave de um exército oficial, de alguma coisa que acontece. Agora, existem as naves do governo oculto. Naves que a gente conhece, que são pesquisáveis. Se você olhar as empresas, está para aqui Boeing e outras que fornecem para Lockheed Martin e outras empresas famosas que fornecem para a indústria aeroespacial, todas elas têm uma divisão secreta. Mas se você for no site delas, tem lá o nome das aeronaves que eles já desenvolveram e a foto. E você vai ver alguns aviões lá, vou colocar como aviões, realmente interessantes, triangulares, né? Alguns outros com formato que, se você que não conhece isso olhar à noite, você vai falar, cara, é um OVNI, é um UFO, é alguma coisa extraterrestre. E na verdade aquilo é tecnologia humana. Tá? Oficial, pesquisável.
E existe a tecnologia oficial não pesquisável, como eu falei do Tic-Tac lá né? Essa é uma tecnologia do governo oculto, não pesquisável. Ou seja, era uma sonda do governo oculto aquilo. Aquilo é um drone do governo oculto. É aquilo que os caças... Mas aí sou eu falando, e aí é a minha experiência e está tudo certo. Então também tem essa tecnologia. Então, dentro desses 5% que sobraram, né, aí eu tenho algo não humano. Ou seja, é extremamente raro e difícil eu ter um avistamento não humano. Todos os avistamentos humanos, eles não são mensagens para você. Ou seja, eu vejo uma nave do governo oculto, ou vejo uma tecnologia da Boeing ou da Lockheed, não é uma mensagem para mim. Claro. Né? Uhum. Então, para eu encontrar uma nave que seja não humana e que se coloque, aí sim, com a tecnologia para que apareça para eu ver, pode não ser para mim também, pode ser para um grupo que esteja, sei lá, 50 quilômetros de mim, 100 quilômetros de mim, 200 quilômetros de mim, enfim, e eu acabei tendo essa experiência. Agora, eu e o Léo já tivemos experiências de comunicação com luzes no céu. Uhum. Ou seja, quando você pede, inclusive o Léo filmou isso. Uhum. Eu tenho no celular, eu não mostro isso porque, mais uma vez, o que é prova para você? Tá, Mostra então aqui, mostra pra você. Não, mostra... tá, então você pode mandar pra gente colocar. Posso... Então. Pode ser. Aí eu vou ver com a família dele, tá? Tá Como bom. tá ele, se a família dele falar pode mandar, eu mando. Então tá bom. Então, porque tem ele falando e tudo mais. Aonde Tá. ele faz, ele fala pisca e pisca. Sim, aí é diferente. Entendeu? Uhum. E aí, assim, quem tira essa experiência da gente? É verdade. Então eu falo assim, aquilo não é humano, porque eu não tô me comunicando com alguma coisa humana não tem telepaticamente. sim. Né? É não humano. E qual a intenção daquilo? As pessoas também têm que ter em mente que nem toda entidade não humana está a fim de que você desperte a consciência ou está a fim de que você seja uma pessoa saudável e feliz. Uhum. Nós temos consciências não humanas funcionando da mesma forma que a humana. Você sai na rua, tem gente querendo te ajudar, tem gente querendo te roubar, tem gente querendo que você se lasque, tem gente querendo que você seja feliz. Não humana é a mesma coisa. E como que eu vou diferenciar uma nave que eu falo pisca, ela pisca, se ela quer o meu bem ou não? Então, parte da questão do conhecimento e da experienciação das pessoas. O que eu posso falar para as pessoas que estão tendo experiências, de qualquer tipo que seja, é que busque a resposta dentro de você. O que isso traz dentro do seu cardíaco? O que você sente nessa experiência? É uma euforia? É um medo? É uma coisa descontrolada? Se é algo descontrolado... Ou é uma confirmação, né? Ou é uma confirmação. Então, aí também pode. se é algo descontrolado, vá para casa e se controle. Uhum. Não é uma experiência boa. Se é algo neutro, se é uma confirmação, se é uma coisa que te traz uma paz, uma certeza, é uma indicação de que talvez você possa investir um pouco mais nisso. Essa questão, Ale, de vida extraterrestre, de espiritualidade, vida após a morte, quem sou eu, qual é a minha consciência, a gente não pode ser afobado nisso. A gente não pode querer a conclusão ou que isso venha na hora ou que isso venha com 2 ou 3 experiências. A gente tem que ver isso com muito ceticismo, a gente tem que ver isso com muita parcimônia, tem que ver isso com muita calma, e não ter pressa nas conclusões. Buscar repetir, ou seja, ter a prova científica dentro da nossa experiência. Ou seja, eu preciso repetir essa experiência. O que eu fiz, aonde eu estava, quais eram os meus pensamentos, para que isso acontecesse. Será que eu consigo repetir essa experiência de alguma forma, caso essa experiência tenha sido positiva para mim? Então, essa busca, ela precisa ser interna. Você precisa desenvolver a sua metodologia, da sua forma, para que você tenha a prova para você. Se você está a fim de convencer os outros e o mundo de que você está certo, é a primeira forma de se dar mal. Maravilhoso. Tivemos um episódio aqui que foi fenomenal, foi incrível. Você tem que voltar mais vezes aqui pro Paranormal para a gente fazer um episódio de 3 horas, Tranquilo. pelo menos. Conta um pouco só do que você está fazendo agora. Então, próximos eventos, cursos, livros, lançamentos, conteúdos. O que é o Educação Consciencial, né? O Lian Erelin
está fazendo de novo, está lançando? Pode divulgar à vontade, Legal. seus arrobas também. Cara, a gente está todo vapor, as pessoas conseguem ver nossa agenda, educaçãoconsciencial.com.br, concentra tudo, no nosso Instagram a gente coloca tudo que a gente está fazendo, né? Não só aqui no Brasil, mas fora, né? Então, assim, a gente tem, imagina, no começo do ano que vem, a gente tem curso online, que a gente tem em janeiro, DG3, né? Em janeiro, fevereiro, estamos nos Estados Unidos, Conexão Serafínica, março venho para o Brasil, 4 fins de semana seguidos, abril voltamos para os Estados Unidos, em maio a gente está na Europa, então vai ter Espanha, Inglaterra, a gente vai para Irlanda, Portugal, ou seja, a gente está levando o despertar da nossa forma para onde a gente pode, investindo também no nosso canal em inglês, então tem muita coisa legal vindo aí, as pessoas vão começar a ver a educação consciencial não mais nesse meio que a gente está aqui falando português e dentro dessa forma tradicional, mas com filmes, com séries, com livros eu acabei de escrever o livro do Jumpers, Saltadores de Consciência, que foi um dos temas no episódio aqui no Paranormal. E o ano que vem, com certeza, a gente vai publicar. A gente acabou de publicar um documentário, Despertar da Consciência. Está no YouTube, aberto para qualquer pessoa. No nosso YouTube está lá, o Despertar da Consciência. Qualquer pessoa pode assistir, tem 1h20. O Corey Good participa e outras pessoas. O Corey que esteve aqui com vocês também, que foi super legal. Então, a gente está com todos os projetos que eu tinha fechado com o Lael e outros que eu estou começando a fechar agora, que a gente vai levar até o fim, cara. A gente vai levar até o fim. E a perspectiva da educação consciencial agora, o nosso canal em inglês é Ascension Wisdom, né? Então a gente vai investir no crescimento dessa mensagem da rede Erelin Ufanim no mundo através da língua universal, que é o inglês. Então a gente tem perspectiva de ir até no Japão. O ano que vem tem um evento no Japão que a gente está querendo fazer no segundo semestre, Austrália e Japão. Então a gente está aumentando o alcance da educação consciencial. Eu não sei quanto tempo mais eu vou fazer isso, uma certeza eu te dou. Você não vai me ver daqui a 10, 20 anos sentado aqui falando que eu estou fazendo curso e dando palestras. Não, mas eu vou te ver, vou te ver encarnado aqui aí. Não sei. Quem sabe, porque cara. É meio difícil que vocês falam umas coisas, você não vai me ver mais aqui. Não sei o que você enquanto tiver trabalho eu fico, quando não tiver mais trabalho eu vou. Eu não tenho, nem sempre, cara. Será? Eu não tenho, como o Léo também não tinha esse apego à materialidade. A gente, quando fala, a gente não faz o trabalho do despertar para questão de dinheiro, ego e tal. Porque, assim, o que o Lael levou do que ele ganhou? O que eu vou levar do que eu estou ganhando? Uhum. A gente precisa de um certo conforto enquanto a gente está aqui, e o Lael conseguiu, e eu estou conseguindo o conforto para conseguir fazer as coisas que eu preciso, para levar os projetos. Você sabe quanto custa fazer um filme, um documentário? Você sempre trabalhou com isso, você sabe, equipamento é caro, viagem e o caramba. Então a gente precisa de dinheiro para fazer essas coisas acontecerem. Cara, mas é isso. Reconhecimento, fama, para quê? Eu vou embora. Não, mas eu tenho uma resposta. Diga. Para te dar. Quando você pergunta o que o Lael levou. O Lael levou a vida que ele transformou. Sim, vidas. É isso. As vidas que ele transformou, ele levou. É isso. A minha pergunta deveria ser o que o Léo levou de material. Tá bom. Eu que não formulei certo. Ele levou todo o carinho das pessoas. Uhum. Ele continua recebendo o carinho das pessoas, ele continua recebendo da mesma forma que eu recebo. É tão legal. Ale, a gente não faz ideia de como a gente impacta a vida das pessoas. Até quando uma pessoa chega pra gente e fala assim, você mudou minha vida. E eu falo, não fui eu que mudei a sua vida. Uhum. Você mudou a sua vida. Mas a pessoa tem essa impressão, né? Poxa, como o trabalho, não eu ou o Lael, como o nosso trabalho, o que a gente veio fazer aqui, impacta no despertar das pessoas. E é isso que a gente leva. Então eu não tenho o mínimo interesse em ficar aqui se não tiver esse trabalho para fazer. Quando não tiver mais esse trabalho para fazer, da mesma forma do Lael, eu vou fazer do outro lado. E não tem problema nenhum. E não preciso nem ser lembrado. Desde que o trabalho do despertar continue da forma que ele precisa continuar aqui. Uhum. Então é isso que a educação consciencial faz. Nós formamos pessoas. Você sabe disso. Uhum. Os professores que têm com a gente, as pessoas que deram palestra, 95% são alunos, ex-alunos. Pessoas que começaram com a gente. Infelizmente, nós somos meio mosca branca, né? Poucas pessoas fazem isso. Então, uma das formas que, quando eu falo isso, não é em termos de, nossa, como somos melhores. Não. É uma forma de incentivar outras pessoas que ainda não fazem isso. Formem pessoas para trabalhar com você. Formem o seu sucessor. Formem pessoas que sejam melhores que você, para que quando você for, o trabalho continue.
Não fica, esse trabalho é meu, esse curso é meu, esse negócio é... Nada é nosso. Nada é nosso. Tudo é de todo mundo. É claro que tem a questão de direitos, enquanto a gente está fazendo aqui, isso aí tem que ser respeitado mesmo. Mas formem pessoas para continuar o trabalho. O que importa é o trabalho, não é o seu nome, não é o que você está ganhando, não é nada disso. Não é para isso que a gente está aqui. Eu quero sim ter dinheiro para ter conforto, para poder viajar, para poder fazer o meu trabalho. Mas quando eu for, acabou, fui, não olho para trás. Meu trabalho continua do outro lado. E é isso que a gente está tentando inspirar as pessoas para que comecem a sair dessa coisa mesquinha da vaidade, do ego e do dinheiro. Sai disso, porque como diria nosso querido Silvio Santos, desse mundo não se leva nada, né? Do mundo não se leva nada. Então é exatamente isso. A gente leva o carinho das pessoas e o amor das pessoas. Maravilhoso. Então tivemos aqui um belíssimo episódio. Sigam o Lian Ireli nas redes sociais, que é Ed Consciencial. Exatamente. Certo? Se você colocar Educação Consciencial também você acha, tanto no YouTube, no Instagram, tem o site também com toda a agenda. Isso. E exatamente. TikTok, tem tudo. É isso, né? Isso. Então tá bom. Querida família, ficamos por aqui nesse episódio extra que foi fantástico, que a gente contou aqui com a presença do Lian, tá bom? A gente continua, semana que vem a gente volta com mais programas ao vivo, mais lives e mais conteúdos transformadores para vocês. Nunca se esqueçam que o amor nos conecta. Até a próxima.